Vamos continuar falando de crise. O produto interno bruto no país apresentou uma queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Em Mato Grosso, os números que apontam para uma possível desaceleração da economia. O rendimento médio do trabalhador aqui de Mato Grosso sofreu queda no primeiro trimestre do ano. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e para falar sobre esse cenário está aqui no Jornal do Meio-Dia a economista Gabriela Cavilac. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O quadro econômico, o cenário econômico do país é extremamente preocupante. Alguns economistas já disseram que 2019 é um ano perdido. Tem que se preocupar agora com 2020 e torcer para que as coisas melhorem. É isso, né? Sim, sem dúvida. O que acontece? O produto interno bruto, ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia, né? Então, se nós temos uma baixa nessa produtividade, um dos motivos é a questão, você até falou aí do rendimento, a queda que nós tivemos, e nós tivemos também um desemprego aí em relação a 2018 para esse trimestre, último trimestre agora, que nós tivemos esse levantamento de dados. Então, nós tivemos uma redução de 5 mil postos de trabalho, né, que isso implica também... Essa redução aqui em Mato Grosso. Em Mato Grosso, exatamente. Porque o quadro no país de desemprego é de mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados. Sim, sim. Muita gente desistindo, inclusive, de procurar emprego. Exato. Segundo os próprios dados estatísticos, né? Isso permite, às vezes, um ajuste, né? A pessoa, nós tivemos aqui, inclusive, 2% de aumento no número de autônomos, isso no nosso estado, né? Mato Grosso, ele costuma se diferenciar um pouquinho do cenário nacional. Nós somos um país que é impulsionado pelo desempenho do agronegócio, da indústria, né? E isso, muitas vezes, está acima da média nacional. E quais são as expectativas dos economistas, principalmente, de que esse cenário, o Lúcio falou, né? A expectativa vai para o 2020, mas 2019 ainda podemos ter um fôlego nessa economia, porque tem reformas para serem aprovadas. A maior delas, a reforma da Previdência, e há aí uma promessa de que a reforma da Previdência seja enviada para o Senado, seja aprovada na Câmara até o dia 3 de julho. Sim, sim. Inclusive, nós temos até a Focus, que faz algumas pesquisas, e as projeções dos economistas também, nós temos estudado bastante e já tem previsão para, inclusive, na próxima reunião do Copom, que é do Conselho Monetário Nacional, esse conselho é o que define a taxa Selic, né, explicando para a população, é uma taxa que define as taxas de todos os financiamentos, né, que quando ela cai, 6,5. 6,5. Isso. Quando ela ocorre a queda, então ela permite que ocorram mais financiamentos e isso tem uma injeção de recursos na economia, que é muito favorável para nós. A equipe econômica do governo federal, ela ela vive dizendo de que essa situação econômica do país, ela pode melhorar com a aprovação das reformas. A que está aí praticamente em vias de ser aprovada é a reforma da Previdência. Agora, qual seria o resultado positivo para o país numa outra reforma que também é extremamente necessária, que é a reforma tributária? Sim, sem dúvida. Anteriormente, falando da reforma da Previdência, ela é nada mais do que a revisão da lei da aposentadoria, né? O que acontece? Os cofres, as contas não fechavam, porque se arrecadava menos do que se pagava. Então, era necessário e urgente essa reforma. E ela vai permitir, atrelada a essa reforma, já temos assim as previsões para as reduções nas taxas Selic aí para as próximas, até 2020. É bem gradativo, bem gradual, mas todas as projeções já estão falando em queda. Com algumas oscilações, sim. E a reforma tributária ela é necessária porque nós tivemos, devido à crise nacional, muitos cortes de incentivos. Com a reforma da Previdência, vai sobrar recursos no cofre público. E isso permitirá novos incentivos retomarem, incentivos fiscais, né? E a reforma tributária ela também é necessária para que permita esses ajustes, né? Onde não estava sendo feito justamente, eles estão revendo.
aonde precisa ampliar esses incentivos, né? Toda a questão tributária é muito importante para o país, sem dúvida. Na avaliação da senhora, nessa reforma tributária, é possível unir, juntar num único imposto os tributos federais, estaduais e os municipais, ou isso deve ser feito de outra forma? Isso hoje já existe essa possibilidade com o Simples Nacional, com as empresas, né? Nós já temos esse exemplo que funciona bem. Então, eu acredito que dependendo do setor... Mas apenas para um setor da economia, que é o setor dos pequenos, sim, não é isso? Sim, exato. Não é? Para quem tem um limite, né? Uma faixa de faturamento. Mas o que se fala agora é de tentar se unificar os impostos de uma maneira mais ampla. Sim, seria interessante, porque o médio e o grande empresário teriam também esse benefício. Isso hoje é vantajoso para o empresário. Eu quero voltar a falar da taxa Selic, principalmente nesse cenário de desemprego, o quanto ela influencia. A senhora falou da reunião que deve ter para definir a nova taxa Selic, mas as expectativas é que permaneça nos 6,5%, pelo menos por enquanto. E essa taxa em 6,5%, ela já chegou em 14%, né? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, em 14%. O quanto ela influencia, principalmente no poder de compra da população brasileira? Influencia bastante, sem dúvida, porque quando ela cai a taxa de juros dos financiamentos, né? E quando cai as taxas de juros, permite que mais pessoas busquem esses financiamentos e você pode financiar um valor maior com a taxa menor, né? Dentro da capacidade de pagamento de cada um. Evidentemente, isso injeta recurso na economia, né? E movimenta, permite novos financiamentos, financiamento imobiliário, enfim, empresarial, em todos os setores, eles são beneficiados pela queda da Selic, sem dúvida. Muito obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada.